E aí, hein? Copa do Mundo. Pessoal, vamos fazer a nossa lista aqui da seleção da fase de grupos. Os melhores jogadores, os que mais se destacaram nessa etapa da competição. Sei que já estamos aí avançando, etapa após etapa, 16 avos a todo vapor. E tem alguns jogadores que eu quero ressaltar que foram muito bem na primeira parte do torneio. De antemão, eu queria dizer que tem dois jogadores que não estão na nossa seleção e que até chega a doer o coração. Foram bem, poderiam facilmente estar aqui sim. Mas eu acabei optando por colocar outros, eu tive a predileção por outros, e talvez você concorde, talvez você não concorde, mas eu não vou te enrolar e te falar desde cara que o goleiro, pra gente, vai ser o Beach, o Patrick Beach da Austrália. Tivemos outros goleiros que se destacaram muito, mas o Patrick Beach ele foi muito bem em toda a fase de grupo, foi muito regular, e a Austrália chegou longe muito por graças à sua atuação. Então, nada mais justo que ele estar aqui. Poderíamos ter outros, mas para mim o Patrick Beach se destacou demais. Nas laterais, vou colocar o Larié do Canadá e o Nuno Mendes de Portugal. Portugal foi um pouco mais instável, mas o Nuno Mendes foi aquele cara que manteve a regularidade. Por isso, eu acredito que o Nuno Mendes merece estar aqui. O Larié dispensa apresentações. O canadense jogou muito durante toda a fase de grupos, foi um dos jogadores mais regulares e um dos melhores jogadores do Canadá. Ao lado ali de peças do ataque também, o canadense se mostrou muito útil, tanto defensiva quanto ofensivamente. A zaga foi um pouco mais difícil. Tem dois nomes que eu preferi ressaltar aqui, mas tinham outros jogadores que poderiam tranquilamente estar aqui. Mas os meus zagueiros foram o Laporte, da Espanha, e vou colocar como mais um zagueiro aqui para a gente também no time, o Schlotterbeck da Alemanha. O Laporte jogou bem, foi um bom jogador, foi regular. A Espanha não foi tão bem assim, mas o Laporte dos defensores, no geral, foi um bom defensor. Tal qual o Schlotterbeck, também que foi um defensor muito regular na fase de grupos. E a gente vê nesses dois defensores uma boa solidez. Nós tivemos alguns defensores destaques, né? Aqueles que a gente não esperava e foram muito bem, em seleções um pouco menos conhecidas e foram muito bem. Mas esses dois acabaram sendo nossos mais sólidos e mais regulares durante a fase de grupos. Na meia, o primeiro nome que eu trago para vocês é o Bruno Fernandes. Apesar de Portugal estar instável, o Bruno foi a grande peça do meio de campo. Enquanto que os outros ali, volantes e meias de Portugal, oscilaram muito, o Bruno foi estável e foi muito bom em todas as três partidas. Ele foi o único ponto ali de Portugal a ser aproveitado 100% em todas as três partidas. O outro nome é o Pedri. A Espanha também veio um pouco mais irregular, mas o Pedri foi muito bem, foi muito regular. E por isso, para mim, ele foi o jogador ali que deve compor o nosso meio de campo de melhores jogadores da fase de grupos. E para fechar o meio de campo, aí beleza, não tem como. Lionel Messi. O Messi jogou demais, ele mais do que um meia, foi um atacante mesmo, ele foi goleador, e por isso o Messi merecia tanto estar aqui como meia, tanto estar como atacante, porque o Messi foi muito regular nos três jogos. Tivemos a polêmica quanto ao possível, digamos assim, expulsão do Messi lá no primeiro jogo, mas tirando isso, toda a atuação do Messi foi de gala, um Messi em modo prime e sendo muito importante e contribuindo muito com a Argentina. No ataque, nome por nome, o primeiro nome que eu quero trazer para vocês aqui, obviamente, é dele, o Haaland. O Haaland foi absurdo na fase de grupos. Ele se mostrou como um importante atacante, como um nome assim a ser lembrado, tá? E ficarmos de olho, com bastante receio. A Noruega aí pode enfrentar o Brasil e por isso Haaland pode ser uma ameaça. E do Brasil, obviamente, vem outro nome, Vinícius Júnior. Na fase de grupos, um dos jogadores atacantes ali, pontas mais regulares de todas as seleções foi o Vinícius. Vinícius jogou muito bem, jogou um nível que ele joga a nível ali de time, a nível de Real Madrid, e mostrou o porquê que ele é um dos melhores jogadores do mundo. Vinícius Júnior, pela fase de grupos, foi um jogador completamente extra classe. Foi um jogador que o Brasil não tinha há muito tempo, desde os tempos áureos do Neymar. Essa é a minha visão sobre o Vinícius Júnior nessa fase de grupos. E para terminar a trinca, o cara que eu vou colocar aqui pra gente é o Mbappé. O Mbappé não esteve na nossa seleção da primeira rodada e da segunda rodada, mas na média da fase de grupos, ele foi o cara. Mbappé chamou a responsabilidade, numa seleção já tão badalada como a França, ele mostrou o porquê que ele é o grande nome da seleção francesa. Mbappé tem tudo para ser um dos maiores artilheiros de Copas e tem tudo para chegar bem longe na competição. A França vem muito forte e isso é muito graças à atuação do Kylian. Quanto a dois jogadores que eu falei para vocês lá no começo que eu não coloquei, que poderiam estar facilmente aqui, são o Olise, da França, dispensa apresentações, também tem jogado muito,
feito uma boa dupla com o Kylian Mbappé. Poderia até mais um aí colocar, é o próprio Dembélé também está jogando muito bem. E o outro é o Vozinha. Vozinha foi um dos grandes nomes da fase de grupos, um bom goleiro, mas em termos de regularidade, eu acabei preferindo pelo Patrick Beach da Austrália, por isso o Vozinha ficou de fora aqui da nossa seleção. Mas esses são os nomes da nossa seleção e eu te pergunto, e aí, com esses nomes, você concorda? Você não concorda? Quem você não colocaria aí? Quem você permaneceria? Escreve aqui nos comentários e se você chegou até aqui, deixa o like, se inscreve e compartilha para mais um amigo conhecer a seleção da fase de grupos da Copa do Mundo 2026. E aí, hein? Copa do Mundo!